Bem-vindos ao novo episódio do Sucesso Deixa Rastros. Eu estou aqui em Princeton, na cidade de Princeton, Princeton University. Aqui é o lugar que Einstein habitou por algum tempo, depois que ele se refugiou da Segunda Guerra Mundial. Foi aqui que ele fez alguns estudos e veio participar de vários artigos científicos que saíram desta universidade. Eu estou aqui por um motivo especial, para falar com uma pessoa um cara que marcou muito na minha história. É um cara que para mim é um sinônimo de sucesso, sempre foi um sinônimo de sucesso, um empresário, fotógrafo que deixou o Brasil para vir morar nos Estados Unidos. Ele vai contar pra gente como que ele começou na fotografia e o que levou ele do ponto A ao ponto B, qual foi os rastros que ele pode falar para vocês, seguir e que pode agregar na vida de vocês aí. Com vocês, meu grande amigo Ricardo Ferrari. E aí, Ricardinho, beleza? Tava suave? Bom, suave. Tranquilo? Caraca! Ricardinho, seguinte, cara, vou começar pelas perguntas, pra você contar um pouco do seu início na fotografia, sua história, sua carreira, e aí a gente vai abordando outros assuntos aí. Claro. Conta um pouco da sua história, como você começou na fotografia? Cara, eu comecei na fotografia, eu participei de um reality show, depois a gente entra nesse gancho aí. Eu participei de um reality show e nesse reality show depois foi ali onde eu tive a primeira possibilidade de comprar a minha câmera no Panamá, uma câmera qualquer para eu estar fazendo foto, né, nessa minha experiência nesse reality show. E ali onde eu tive meu primeiro contato com câmera. E aí eu tive a oportunidade de fazer algumas fotos da Babi, que foi a apresentadora desse programa. Pô, e ali eu comecei a falar, caraca, que legal, comecei a gostar de tirar foto e ali que foi o start mesmo. Ali depois eu saí dali desse programa, eu comecei a buscar alguns cursos, algumas coisas paralelas, até que eu tive a oportunidade de fazer um estágio com um fotógrafo incrível que era o Chico Aldi, e ali eu fiquei com uma experiência massiva com ele, porque foram 2 anos e meio, eu fiz estágio de graça. Para quem não conhece, o Chico Aldi era uma referência de fotografia, né? O Chico Aldi foi, eu acho que um dos primeiros fotógrafos que entrou com digital no Brasil, assim. Ele tinha uma câmera incrível, muito megapixel, a gente nunca tinha ouvido falar megapixel. Quando eu saí desse programa, eu busquei, me especializar, fiz faculdade. E na minha época a gente era filme, cara, revelava, entrava no quartinho escuro, tinha que revelar até eu conhecer o Chico e ter essa possibilidade de fazer o estágio com ele. E ali eu conheci o mundo digital, mas esse foi o meu princípio. Então você falou do reality show aí, eu lembro que eu estava assistindo a TV, eu vi essa para quem reality show foi? Você foi o primeiro reality show da SBT, né? Foi o primeiro reality show. Você era o quê nesse negócio aí? Você tinha que fazer o quê? Como é que era esse reality show aí? Como é que era? Esse reality show chamava Ilha da Sedução. Cara. Olha isso, cara, Ilha da Sedução, cara. O Ricardinho, e eu sem conhecer ele, eu assisti o primeiro episódio que, cara, era um negócio meio sem sentido, né? Era uma ilha. Era uma ilha onde eles levavam 4 casais para essa ilha e os solteiros tinham que chavecar as casadas. O papel desse programa era fazer as casadas traírem. É o stage, você vai para uma ilha, leva sua mulher para ser corno. E os caras colocam vários caras. E ó, pra você ver que eu lembro do negócio, o Ricardo apareceu no primeiro episódio, pediram para ele se apresentarem, o Ricardinho chegou lá e falou assim que ele era professor de Kempo havaiano e ia ensinar a galera a dançar o laúla, com uma de faixa na mão. Isso, alguma coisa que eu tava, que eu fiz assim, vou fazer vocês dançarem o laúla. E aquilo foi muito foda, muito icônico aquilo. Mas foi uma super experiência, porque ali foi onde eu peguei um pouco desse processo de backstage também, porque como eu fiz essa brincadeira aí, acho que os maridos se sentiram ameaçados e me tirou. Só que a regra do programa era que quem saísse primeiro, depois voltava de surpresa. Então eu fiquei num hotel, cara, 5 estrelas, um background, vendo toda a equipe trabalhar, os caras com câmera e tal. Então ali também o bichinho picou nessa hora aí. Foi. Eu já tava meio que fazendo a câmera, quando eu vi a galera trabalhando ali, foi mais incentivo ainda para eu falar, não, acho que é isso que eu quero seguir da minha vida. E não seguir, né? Seguir como paralelo, porque eu já era empresário. Visual, né? Você queria fazer o visual ali. Eu comecei muito cedo a empreender, então eu tive uma empresa, dessa empresa eu transformei numa escola de natação, e aí eu criei uma das metodologias mais rápidas e eficientes que a gente possa imaginar aí, ensinando a galera a nadar, não importa se você era criança, adulto, tem um método adolescente. Bacana, né, de natação. Isso, aí eu fiz a fotografia meio que em paralelo,
com a outra faculdade que eu estava fazendo naquela época. Imagina, eu virei empresário fazendo faculdade de educação física. E começou a fotografar. E depois comecei a fotografar e fui buscar uma outra faculdade para poder entender melhor como era o ramo de fotografia. Fotografia, né? De imagem, né? Isso. Ó, eu coloquei aqui que você tem um olhar sobre a beleza feminina, porque quando eu conheci você, eu fui convidado pela sua mãe, né? Me apresentou você, para poder maquiar. Eu era maquiador na época, eu conheci o Ricardo nessa situação. E ele fazia fotos para a revista... Eu comecei a fazer para a revista Playboy, que também foi uma história. Eu entrei numa competição aí que a Playboy estava achando novos talentos. Aí eu fiz o maior esquema, peguei modelo. Para quem acha que fotografia naquela época era fácil igual hoje, assim, tá, meu. Hoje é boiado. Hoje tá muito boiado, mas a gente correu atrás de várias coisas, corria atrás de tudo que você possa imaginar. Era o próprio fotógrafo que corria atrás de maquiador, corria atrás de produção, corria atrás de locação, corria atrás de tudo. Via se os equipamentos estavam certos. Bom, peguei tudo, fiz ali, a gente foi para uma praia, num barco, fiz as fotos dessa modelo. Bom, ganhei em segundo lugar. E dali em diante eu comecei a fotografar para Playboy, foi aí que eu comecei a... A foto que você fez era a menina subindo a escada do barco, né? Isso. Você debaixo sim, do barco. O barco era do seu pai, esse barco aí? O barco era da minha família. Da família, hoje, né? Era esse a escuna, essa a escuna da sua família. Você que era o primeiro barquinho lá que você morou. Não, esse era da escuna. Não, esse já era escuna. Já. E aí a partir daí a gente se encontrou, fizemos alguns recheios de sexy, né? Foi. E muito trabalho para um site que você veio a criar depois. Foi. Que site era esse? Bicho, aí depois como começou a minha trajetória de, assim, eu fiz a minha primeira viagem para os Estados Unidos quando eu tinha 30 anos, foi sempre um sonho de moleque, assim, os meus primos. A gente não tinha muita grana, né? Vamos falar assim, quando eu era mais moleque, não é que a gente era pobre, a gente não era pobre, mas assim, a gente vivia e ali. tal, era suave. Então, os meus primos sempre conseguiram viajar muito mais do que a gente, assim, tiveram muito mais experiência. E eu nunca tive a possibilidade. Depois que eu abri a minha primeira empresa, que foi a escola, começou a entrar dinheiro, comecei a ter aquela cabeça de empresário. 30 anos eu comecei a fazer minha primeira viagem, Estados Unidos, Orlando, Disney, como qualquer um faz, né, velho? Aí depois eu comecei a viajar mais para os Estados Unidos, eu comecei a ver onde eu ia, lanchonete, essas coisas, tinha coisa vintage, retrô. Os caras consumiam muito, né, cara? Consumiam muito isso. Até hoje você olha aqui essa nova geração, ainda você encontra muita coisa retrô e tal. E dali eu comecei a ver, falei, olha que nicho interessante, cara. Pin-up. Aí eu comecei a pesquisar, o que é pin-up? Puta, aí comecei a pesquisar, falei, caraca, pin-up é da época da Marilyn Monroe, da época da Dita Von Teese. Eu falei, puta, olha que show de bola. E aí foi, cara, eu dava aula naquela época. O meu sócio, que é o João Passarinho Neto, nadava comigo. E ele trabalhava dentro do Poridomos ali, porque a minha escola era dentro do Poridomos, né? Escola tradicional lá do Morumbi, né? São Paulo? Perto do Morumbi ali. Aí eu virei pra ele e falei, porra, Netão, tô com um projeto aqui na minha cabeça, queria ver se dava certo, porque eu já fotografava mulheres e tal. Aí eu falei, eu ensaio os pin-ups, assim, ele, puta, Rica, adoro pin-up, mas como você tá pensando em fazer? Na época eu queria mostrar peitinho, queria mostrar tudo. Aí ele falou, não, cara, vamos pra um lado assim, eu topo entrar contigo se a gente mostrar e não mostrar, fazer aquela... É o desejo, né? O desejo, isso. É, deixar erótico, não, como é que é? Sensual e não erótico. Isso, aí daí surgiu, a gente começou a buscar nome, eu falei, porra, Neto, vamos pôr Garota Pin-up. Garota Pin-up, aí pesquisei, ninguém usava Pin-up no Brasil, ninguém, era um negócio, não tinha domínio, não tinha nada. Eu sei que a gente, na época, pegou acho que uns 10 domínios para ninguém... Porque tinha que patentear, né? Se claro. Não patentear, se fizer sucesso... Mas pegamos todos os domínios que tá possível ali, garotapinup.com.br, ponto não sei o que, a gente pegou quase todos. E aí a gente fechou e eu e o Neto fomos criando ali o Garota Pin-up, aí até que surgiu o primeiro ensaio. E aí a gente começou a buscar gente que entendia de maquiagem de época, cabelo de época, aonde que a gente pegava as roupas. E aí foi uma correria, né, cara? Sendo que o nosso primeiro ensaio a gente fez lá no centro da cidade, dentro da galeria do rock. Quem foi a primeira? A primeira foi uma menina que não era famosa. Você pegou um modelo, uma pessoa. Peguei pra gente começar, né, cara? E a gente, eu fiz tudo sozinho, é o que eu falo de novo, tudo sozinho. Primeiro ensaio foi na Galeria do Rock. Cheguei na Galeria do Rock, olhei lá, tinha uma loja que, era tipo um brechó, sei lá, que tinha lá, mas umas roupas já antigas.
Entrei na loja, fui conversar com o gerente, falei Você assim, caçar cara, tudo isso aí, desde a produção tudo, base, velho, tudo, até tudo. a maquiagem, tudo, até cara. tudo. Tipo, a única coisa que eu não sabia fazer era maquiagem e cabelo, que eu tive que buscar e ver. Eu acho que você que fez o meu primeiro cabelo, A primeira eu não lembro qual, que eu não lembro quem foi, porque eu perguntei quem era a primeira, porque eu lembro que eu fiz primeiro. Não foi. Foi um outro maquiador o primeiro, é verdade. Porque eu fiz uma loira primeiro, Isso, lá no salão que a gente trabalhava. Não, eu peguei um outro. Mas ó, eu que entrei na loja, selecionei as roupas, deixei tudo direitinho. O tema, a gente nem tinha tema naquela época, de que aí depois cresceu, a gente foi fazendo por tema. Foi aí a gente, fiz, aí chegou, ficou incrível assim. Eu sei que o ensaio não ficou top, mas pô, ficou um ensaio show de bola. Esse foi o primeiro que a gente lançou. E olha como são as coisas, do primeiro que a gente lançou pro segundo, o negócio fez um negócio tão, não foi dizer que explodiu, mas foi discrepante. Mas a galera começou a acessar e não tinha nem essas coisas de divulgação, né? Porque a gente rede social, não tinha nem Instagram, velho. Você colocou no site? Qual que site você colocou isso? Você colocou isso aí, a gente pôs no nosso site. Tá. Acho que fizeram um site lá e colocaram no site. Tinha o Facebook que a gente, o Neto, sei lá como é que o Neto fez, que o Neto era da parte do marketing, de tecnologia, e eu ficava com essa parte de produção e foto e tal. E aí eu sei que o primeiro foi show, aí o Neto recebeu uma ligação do canal Cultura, que tinha uma mina que apresentava um programa vintage. E aí a gente, ela falou, quero fazer uma entrevista com vocês e tal. E aí o Neto, puta, a gente não tem modelo. E quem que a gente vai fazer? Aí o Neto chamou umas amigas dele, que eram umas gêmeas. Aí a gente fez um ensaio com essas gêmeas, e reportagem. Tudo foi através de um primeiro ensaio, começou a vir. Aí veio entrevista, a gente fez esse ensaio e, cara, de repente, explodiu. Aí a gente começou outras pessoas querendo, a gente não corria atrás da galera. A galera vinha pra gente pra querer fazer os ensaios. Eu acreditar no negócio, né, cara? Isso foi surreal, assim, cara, porque antes eu lembro quando eu fotografava, que eu tava nessa parte de fotografia, de outras coisas, eu tinha que pagar pra produção, eu tinha que pagar pra não sei quem, eu tinha que pagar pra um monte de coisa pra gente poder fazer a foto. Com garota pin-up, nada, cara. Eu não tirava um dinheiro do meu bolso. Eu pagava comida pra equipe quando a gente montou a equipe, né? Quando a gente montou a equipe, a única coisa que eu pagava era isso. Então, o negócio começou a crescer, e aí foi na hora que você começou a fazer... Comecei a estudar cabelo de época, né? Sim, eu te falei, Charlão, busca aí essa referência aí que eu queria que você fizesse. Eu já gostava dessa parada, pin-up, hot rod, eu também era fissurado, aí os caminhos convergiram, né? Foi. Aí a gente falou, pô, legal. Aí formou uma equipe coesa, porque tinha a produtora, quem que era a melhor produtora que você teve foi quem? Foi a Érica, A Érica cara. Foi uma produtora. Foi a Érica era correria. A Érica era muito correria, muito cara. Correria essa menina, era uma puta produtora. Falava umas roupas muito loucas. E tudo foi por indicação, cara, que eu nem lembro hoje quem é que indicou. Falou, pô, Rica, tem uma pessoa que eu conheço que faz produção. Figurino, né? Figurino, ela fazia figurino, fazia tudo, até produção de locação, cara. A menina era surreal. Tinha hora que eu falava pra ela assim, Érica, eu quero fazer numa lanchonete retrô, onde tem. Pum, ela já mandava, fechava pra mim, eu falava, meu Deus, e o cara aí na hora que ia falar, e aí, quanto que ele cobrou? Cobrou nada, Rica. Ele quer fazer o ensaio porque, isso vai aumentar os views da lanchonete, porque tem tudo a ver, a retrô tinha modelo, porque tinha tudo. Porque a gente pegou a transição do site para rede social. Foi. Né? E quando entrou a rede social, tudo ficou muito mais fácil. Foi. No caso, para a equipe, mas ficou mais difícil para alguns profissionais e mais fácil para outros, né? Porque muita gente queria pagar no arroba, né? Verdade. Mas a gente também tinha o acesso livre, porque o arroba contava muito. Verdade. E o arroba Garota Pin-Up ganhou muita força. É. O site ele foi comprado Não, depois? Então, aí o site foi... A gente começou a fazer várias subcelebridades, então a gente fez várias subcelebridades. Todo mundo saía de um Big Brother, que saía de um caso dos artistas. Todo mundo que saía, as produtoras ligavam, tipo, manager, quem seja, ligava. Pô, quero que a menina fulana faça o Garota Pin-Up. Paniquete pra caramba, paniquete pra caramba, muita paniquete. A gente fez muita paniquete. Aí isso começou a dar boom pro nosso site, porque as meninas já tinham bastante views naquela época. E aí o Terra, o Terra foi o primeiro que era da portal, UOL, né? o Terra era do Terra, aí tinha o UOL. O Terra foi o primeiro portal
a fazer o convite pra gente agregar o Garota Pinup hospedar lá, né? Hospedar dentro do Terra. Aí a gente foi pro Terra, ficou um tempo no Terra, aí o UOL veio com uma proposta mais top, a gente entrou pra dentro do UOL. Ah, o UOL e o Terra é separado, então você foi pro UOL, depois que era do UOL. Não, aí depois a gente foi pro UOL, aí a gente começou, aí a gente explodiu, cara. Aí o site já tinha 500 mil de acesso, aí eu lembro que, teve uma vez que um amigo meu tava fazendo estágio com o J.R. Duran. Porra, era puta fotógrafo da Playboy, caraca, né? Fazia Playboy. Ele sempre foi meu ídolo. Eu tinha dois, o JR, o Bob, o Wolfson eram os meus tops assim que eu seguia como referência. E aí o cara falou, bicho, ele foi fotografar uma modelo lá e ele precisava de uma referência de cabelo de época, papá. Ele entrou no seu site, cara. Eu falei, não, você filmou essa porra? O cara falou assim, não, eu não filmei. Eu falei, caralho, então, porra. Quantos mil acessos dava por mês seu site? Tava mais de 500 mil, cara. Cara, hoje seu site, sabe quanto seu site pagaria pra você se estivesse na sua mão hoje? Você tem ideia? Puta, não tem ideia. 19 mil dólares por mês. Tá vendo, cara? Meio milhão de acessos, 19 mil dólares. E naquela época, 500 mil de acesso por um site sensual, mas assim, então, você imagina que naquela época a gente não tinha noção de quem era o produto. E quem estava entrando no site é o produto. Verdade. Hoje, os caras fazem vlog. Se você conseguisse recuperar o Garota Pinup hoje, por exemplo, você consegue colocar ele no ar e você ter esses acessos constantemente caindo ali, porque a pesquisa leva até lá. E a monetização do Google te pagaria direto sem intermediário do UOL, por exemplo. Olha só. Puta, aí foi... O mundo mudou demais. Aí eu sei que quando o site atingiu meio milhão, depois a gente recebeu uma proposta bacana do Vírgula, e a gente ficou durante muito tempo dentro do portal Vírgula. E, cara, dentro do portal Vírgula, se eu for contar aqui vai ser... eu tô tentando resumir, dar uma que a gente vai ter umas histórias cabulosas aqui ainda pra chegar. E aí dentro do portal Vírgula veio um cara, velho, de uma empresa que patenteava a Ana Hickman e outras pessoas, com licenciamento de produto. A gente nunca tinha escutado que era licenciamento de produto. Aí a gente falou, porra, eu e o Neto, né, trocando ideia, falava, bom, quer entrar por esse lado, a gente vai sair, né, do Garota Pinup ser um site, tal, e vai virar uma empresa mesmo, né, porque aí o Neto falou, não, vamos embora. E a gente começou, cara, licenciar produto. Então a gente tinha mochila Garota Pinup. É verdade. A gente começou a fazer um monte de caderno, estojo, mochila, agenda. Um monte de coisa com a também. Marca Garota Pinup. E uma outra coisa interessante que é legal dizer, que eu tava até esquecendo, tipo, o Garota Pinup a gente fez meio que um projeto, quando a gente começou a entrar nessa coisa de licenciar produto, a gente conversou com um dos maiores ilustradores de São Paulo, que era o Marco Angeli. Pode crer. E aí eu falei, Marco, a gente tá com um projeto assim. Ele, eu adoro o Pinup. Eu sei que o Marco fez 12 ilustrações pra gente, que na época daria em torno de uns 50 mil reais. Ele fez o quê? O cara fez por 600 mil reais, porque o nome dele ia estar aparecendo o tempo inteiro e tal. Era o que eu falei, era um negócio surreal, porque o Garota Pinup a galera vinha porque queria exposição. E esses caras todos viajaram para os Estados Unidos. E tinha Pinup aqui. Só que não tinha no Brasil. Sim, e você, quando você levou pro Brasil. Verdade. Então a vontade dos caras, cara, isso tá aqui, alguém trouxe. Porque os caras eram ilustradores, não tinha como ele fazer esse trabalho, você fez o trabalho de levar para lá. Por isso é importante também do registro, né? Você foi atrás de registro. Sim, a gente... Mês passado eu falei com as meninas do registro, lá da agência Registro. Vou deixar no card aqui o podcast do mês passado. Vocês entrem, porque registrar a marca, se esse cara não registra a Garota Pinup, ele tava na... ia perder um ouro que ele construiu. A gente registrou, a importância do registro. A gente registrou tudo, cara. A gente, além de ter registrado vários domínios, a gente registrou a empresa, a gente registrou os nomes, a gente registrou as ilustrações do Marco Angeli pra gente poder revender. Porque tem tudo isso, né? Tem de imagem, de logo, de nome, sim, de domínio. A gente tinha uma coisa importante que a galera nem fala muito, mas a gente tinha contrato com todo mundo, cara. Era o Marco Angeli Ilustração, era um contrato para ele. Todas as modelos, tinha um contrato com todas as modelos. Não, essa é a cabeça do empresário, né? Porque aí já entra o Ricardo empreendedor, porque tudo vale o que está escrito. Claro, tudo. Porque a palavra no Brasil vira fumaça. Claro. Né? Se não está no papel, o vento leva. Aí só uma última coisa para você ver como deu um boom, cara. Que aí você fala do Garota Pinup, eu tô relembrando, porque foi nosso bebê, cara. Garota Pinup a gente fez eu fiquei com o Garota Pinup uns 8 anos nessa coisa. E aí a gente foi convidado para fazer um evento da Brahma
num camarote Brahma dessas músicas countries aí, desses caras. Eu falei, meu, como é que eu vou fazer? Meu, os caras fizeram a proposta, a gente pegou 12 subcelebridades e celebridades, a gente pegou 12 ali e fez maquiagem. Que ano foi isso? Você lembra? Foi, eu não tava nesse, eu tava na Nova Zelândia nessa época. Você não tava foi nesse, 2010. porque acho que foi quase no finalzinho do Garota Pinup, que já tava pra, assim, não é que tava pra acabar, mas a gente... Então não vai o racha, né? Que, mano, chegou num ponto de crescimento... É que o Neto, o meu sócio Neto tinha recebido várias propostas de agência, porque ele sempre foi de agência, e era surreal, tipo, as propostas dele, não dava pra ficar segurando o cara dentro do Garota Pinup, porque o cara tinha que seguir não que, né, era dele e tal, mas sabe, aquela coisa de paixão e tal, acho que meio que a gente teve que colocar na balança. Mas, bom, a gente fez esse projeto Brahma, 12 meninas, maquiamos todas as meninas country, pinup country, assim, cara. Verdade. Puta, fomos pro camarote com segurança, as meninas entrando com segurança, assim. Velho, aquilo ali foi um auge na minha carreira, absurdo. Se vocês quiserem ver aí, YouTube, joga aí, Garota Pinup Brahma Country. Você vai ver ali, aparece eu, quem são as artistas. Parecia um negócio de Hollywood, né, cara? A galera entrando, segurança apartando, aqueles cordão, o povo querendo tirar foto. Era surreal. Era bizarro. Surreal. E você fez muito comigo, né, Charlão? Você fez, cara, acho que de 100% de todos os meus ensaios, você fez 90% deles, cara. Muito cabelo, né? Lá. Foi muito cabelo, muita maquiagem, e é claro que através de vocês aí também o nosso sucesso cresceu muito, porque vocês eram uns profissionais boa, né, incríveis, cara. A gente tinha uma equipe... Eu gostava de fazer o cabelo, a maquiagem era muito... Pra mim, fazer a parte das pinup, a maquiagem pinup, na época que eu encontrei o Ricardo, eu realizei um desejo, porque assim, eu tatuava e tinha um cara que eu seguia que chamava Joey Capobianco, que ele tatua muito Garota Pinup. Tá funcionando essa câmera aí? Você tá acompanhando? Tá. Então ele tá desligado. Não, tá suave. Ele só fecha a tela. A minha também? A sua tá. Então, o Joey Capobianco é um cara que ele tatua muito, era tattoo school, e tinha as pinup, eu tatuava, desenhava muito aquilo. Então, para mim, transferir da tatuagem, que eu já vinha do Capobianco, né, já estava fazendo o cabelo e já passava para aquilo, é o que eu falei, quem tinha esse gosto por pinup, quando vocês levaram isso, se realizou participando daquilo. A gente queria estar dentro daquele projeto. Aquele projeto alegrou muita gente que era artista, desde fotógrafo, maquiador, cabeleireiro, produtor. Verdade. E, cara, a Garota Pinup, ele fez uma realização pessoal na vida de muita gente. Quem não gosta não vai entender. Claro. Mas esse sentimento, você falou de chegar no counter e ser o auge, é porque você viu que a construção disso chegar nesse ponto. E depois a gente caiu na Band, né, cara? A gente foi fazer um programa de madrugada, foi do Otávio Mesquita. Foi. A gente era meio que... Como que a gente caiu nisso? Era meio que paralelo, né? A gente fazia tipo o Garota Pinup naquela época, mas a gente tinha o Garota Pinup, foi através do Garota Pinup que a Band entrou em contato e fez o convite para ver se a gente não queria pegar aquele programa do Otávio Mesquita, que a gente A Noite Uma Criança? A Noite Uma Criança, fazia os ensaios e tal. E eles filmavam os ensaios. Mas eles queriam um negócio mais sensualzão, né? Sim, eles queriam uns negócios mais sensuais. E a gente já vinha dessa época também, Era tipo Cineteta, né? Da Emanuele, era tipo um Cineteta isso aí. E a gente maquiava as minas e os caras filmavam, tipo, sempre quase aparecendo alguma coisa e a gente já cortava. Verdade, E a gente tava nesse meio. Tipo, uma vez ou outra aparecia uns petioca, né, eu falei, cara, como é que a gente caiu nessa porra, velho? Era um negócio meio bizarro, né? Mas olha que incrível, a gente, tinha muita exposição ali, né, Charles? Além já do Garota Pinup, porra, a Band, cara, a Band era, acho que é ainda, não sei, mas, era super grande ali, os caras, equipe monstruosa, pegava a gente ia na de van, era outro nível. Era uma preparação incrível, aí tinha repórter lá, entrevistava você, entrevistava eu, era um negócio incrível, né, velho? Tipo, entrevistava modelo. Era engraçado, Era muito engraçado. Gente, só faz silêncio aí pra nós gravar. Faz silêncio aí pra nós gravar. Agora você precisa... Não, vamos falar, eu acho que sai suave aqui, fica só um burburinho no fundo. Vamos lá. Aqui a gente não sabia o que estava acontecendo na faculdade e a gente veio assistir uma missa acontecendo nessa igreja aqui. A gente vai tentar seguir aqui. Não, a gente viu quando a gente entrou, a gente não viu que ia chegar a galera toda, mas tá tendo hoje esse ano, agora são os formandos de 2025.
na faculdade aqui de Princeton, então... Essa é uma faculdade que tem 200 anos, essa faculdade aqui? É antiga pra caramba. Mano, essa faculdade é linda, parece Hogwarts, né? Os caras falam Parece assim, a Hogwarts. cidade do Harry Potter. Harry Potter, e assim, tem essa igreja atrás da gente, tem uma biblioteca ali no fundo, ó. Atrás de lá tem uma biblioteca. E, cara, é só os prédios antigão, muito louco. Muito louco. O Einstein esteve aqui, eu entrei aqui, eu fiquei mais inteligente uns 5%. Cara, bom, aí a gente caiu na Band, fizemos essa parte aí da Band. E depois a gente caiu numa empresa chamada Junesse, cara. Como é que foi a Junesse na sua vida? Marketing multinível. É pirâmide marketing multinível? Era uma pirâmide do bem, né, cara? E tipo, como eu já vinha com essa parte de sucesso, empreendedorismo, e aí eu recebi tipo um primeiro convite de uma das minhas melhores amigas, que é a Ana Lua Negrelli. Ela veio falar pra mim, numa época, eu tô numa empresa assim, quer entrar? E eu falei, me convidou pra ir numa reunião. Aquele papel da reunião. Aí foi na reunião, aí eu entendi que era pirâmide e falei pra ela não. E era um outro nome, que chamava Monavi, isso aí. A Pri foi da Monavi. Isso, Monavi. Aí eu falei, não, Lua, não quero e tal, não é pra mim. Aí depois acho que a Monavi comprou, a Junesse comprou a Monavi, entrou. Aí eu vi a Lua fazendo um negocinho de um creme, cara, que chamava Ageless, que passava nessas imperfeições. Nossa, aqui, tá ligado? Essas imperfeições que você vê aqui, nós estamos mais velho, né, velho? Aí passava, pum, o negócio sumia. Ela fez isso aí em mim, cara. Eu desacreditei, falei, que porcaria é essa aí, meu? Aí ela apresentou a Junesse, teve a oportunidade, eu falei o sim pra ela. Entrei nessa empresa aí. Mas, cara, pra mim, na minha vida era tudo paralelo, né, cara? Porque aquilo, eu já tinha minha escola, tava bem. Tava indo bem lá? Eu já tava, acho que nessa época eu já tinha parado com o Garota Pinup, mas estava com outro projeto já rodando, que é uma marca de roupa que eu tinha e tenho ainda. Bom, aí eu comecei a fazer e eu fui, assim, um dos caras mais sortudos. Vamos dizer sortudo porque essas empresas de marketing multinível, que seria uma empresa pirâmide, mais do bem, porque você olha, o mundo é pirâmide, né, velho? É presidente pra baixo, que não sei o que, que não sei o que. E você vai, o mundo já vive esse conceito pirâmide. Sistema hierárquico, né? Que a galera pejorou muito no Brasil esse nome, né? Aí eu peguei uma amiga minha que tava morando em Miami na época, liguei pra ela, falei, ô Fê, chamava Fefa, falei, Fefa, tô com um negócio assim. Aí a Lu até fez a reunião comigo, eu sei que o marido dela estava do outro lado, escutou a gente falando de marketing multinível e ele veio participar dessa reunião junto. Ela não entendeu muito bem, mas o marido sacou na hora, assim. Chamava Guilherme, moleque. Pegou e falou, quero entrar. Entrou. Quando esse moleque entrou, eu já tinha prospectado um outro cara. Bom, eu sei que eu prospectei 3 pessoas só. Dessas 3 pessoas, cara, eles fizeram eu ter uma rede de 2.800 pessoas, brother. Embaixo da pirâmide montada, que é de alto consumo, que já era o lucro para quem tá em cima. Isso, aí você vai subindo porque tinha lance de pedrinhas preciosas. Então era níveis, né? Nível, esmeralda, rubi, pérola, jade. Eu sei que eu fui o 3º nível, se eu não me engano foi o 3º ou 4º nível, que era pérola. Que eu cheguei até pérola, eu não passei de pérola. Por quê? Porque eu achei 3 pessoas boas pra caramba e eu já ganhava em torno de uns $6.000 por mês. Tinha vezes que eu ganhava mais, $10.000. Eu falava, caraca, e assim, eu não fazia mais nada. Nada, cara. Eu só arrumei e então, a Lua ficou feliz porque ela ganhou dinheiro pra caramba. Sim. Através de mim. Mas aí você ficou feliz ganhando através da outra menina, a menina ficou ficando. E aí sim foi. E eu sei que eles, os grandes, enchiam o meu saco para eu ficar comprando produto, ficar correndo atrás de mais gente para eu crescer mais ainda. Mas eu já estava satisfeito com aquilo. Quem foi da Junesse foi o Caio Carneiro, tá? Vocês falam que é pirâmide, mas o Caio Carneiro foi da Junesse. O Caio Carneiro faturava Bruno por mês. Brancalion, que é os caras... Eu lembro que o Caio faturava, quando a gente foi na reunião da Junesse, o Caio faturava $200 mil reais todos os meses com a Junesse. É pouco pra você? Caio Carneiro, cara. Tá aí, ó. Monstro. Hoje o cara louco, você aprende a vender, o cara nasceu pra venda. O Caio Carneiro nasceu com a estrela da venda, né? O cara é uma referência absurda. Aí eu sei que nós fomos viajar, através desse cara que era de Miami, que era o Guilherme, brasileiro, nós fomos viajar todo mundo pra lá, cara. A gente viajou porque tinha uma convenção em Miami. Aí a gente fomos na casa do Gui, eu conheci o Gui, porque eu já conhecia a Fefa, que era a esposa dele. Conhecemos,
eu sei que a gente fez, ganhei a passagem de graça, viajei pra Itália, brother, de graça, ganhei uma passagem pra Itália de graça, hospedagem, tudo. Isso tudo com a Junese? Tudo com a Junese, cara. Mano, foi maravilhoso, cara. É o que eu falo, se você faz o negócio direitinho, bem feito, é lógico que eu peguei essas 3 pessoas, mas eu, tirando o Guilherme, que era uma exceção, que o moleque voou sozinho, mas os outros 2 eu ficava ali ajudando, dando apoio e tal, porque... Continua mentorando os caras, lógico, né? não é que você entra numa empresa de marketing multilível e você... deu sorte, achei 3 pessoas, você não está fazendo mais porra nenhuma. Você tem que continuar estudando, você tem que continuar, entendendo qual é o sistema de ganho dos caras, como que você faz para aumentar, subir, se é incentivando, se é fazendo o que tem que fazer. Mas entrei nessa Junese aí, cara. Cara, e agora eu falo o seguinte, quando você decidiu parar com tudo isso que você estava no Brasil e vir embora? Por quê? Porque, vou embora, ó como você estava. Tava suave, agora tava suave mesmo. Não, antes de eu falar de você vir embora, eu vou falar do Photo Fashion Day, que é o outro projeto que a gente fez. Nossa, esse projeto eu tenho que pôr ele antes, porque se eu pôr o outro, eu estrago esse Caraca, pedaço. Legal que eu e o Thiago, a gente quase cresceu junto assim, tá ligado? Na parte profissional. A gente tem muita história, cara. A gente coisa, irmão mesmo. Então que ele tá aqui na minha casa, vai fazer o quê? Mais de um mês já? Quase um mês, vai fazer uns 20 dias, 25 dias também. Irmão, o cara é irmão mesmo. Agora, é um dos caras que eu amo muito. Como é que foi isso, cara? Você pegou lá o Photo Fashion Day, teve uma ideia um dia e falou, vou fazer umas fotos aqui pra ganhar um dinheiro rápido. Eu tava nessa época, como o Garota Pinup, tinha muita gente interessada em fazer parte do Garota Pinup, então eu tive muitos fotógrafos que, me procuravam para fazer ensaio pro Garota, porque eu não era o fotógrafo exclusivo, né? Eu dava espaço para outros fotógrafos. Eu sempre fui um cara, eu tinha assistente, eu não era aqueles que nem eu trabalhei com o Chico, eu não toquei 2 anos e pouco, eu nunca toquei na câmera dele para eu fazer um clique. Pode crer. A gente fazia todas as produções de palco e de a porra toda e a gente não tocava, mas a produção a gente fazia. Os meus assistentes eu fiz tudo diferente, cara. Eu lembro que o Jean, que é um cara que, o Jean que fez com você que... Jean Cabral. Deixa no card aqui a entrevista com o Jean, Jean incrível Cabral, também. monstro, moleque, eu nunca vi um moleque crescer tão rápido na minha vida igual o Jean, um Jean cara... é monstro, Jean... Fome de empreender, esse cara é surreal. E o Jean é o tipo de cara que a resiliência dele é surreal, ele cai 1000, levanta 1001. Esse moleque é surreal. Ele Quando eu ousado. conheci o Jean, foi uma amiga minha que falou, tem um amigo meu que quer começar a parte de fotografia, ele pode fazer uns estágios com você? Eu falei, bicho, manda aí, manda o cara começou a fazer ali algumas coisas comigo e tinha vezes que eu até falava assim, fotografa aí, velho. Ele levava a câmera dele e tal, aí ele fez fotografou um dos ensaios Pinup, foi numa escola de samba com uma menina, Uma mulata? Era uma mulata, mas era conhecida pra caramba de escola de samba. Não vou lembrar o nome, meio lesado hoje, mas não vou lembrar o nome, foram muitas. E aí o Jean fotografou, ia em estúdio com ele, algumas vezes alugava o próprio estúdio dele, eu tava com a celebridade ali, eu falava, vai, fotografa aí, ia dando dica, ia fazendo. Bom, ia ajudando os caras, eu sempre fui uma pessoa... O Thiago. Ok, aí... Zanluca, né? Eu sei que como o Garota Pinup era muito grande, a galera vinha atrás, e aí teve um fotógrafo, que é o Ronaldo, que esse foi um fotógrafo que eu conheci, foi gente boa pra caramba como pessoa, mas puta, mutreteiro pra cacete. Trabalhar é difícil, Aí ele teve uma ideia, ele já fazia isso, mas acho que não chamava Photo Fashion Day, e aí eu falei pra ele, cara, vamos criar um junto? Vamos criar tipo um sistema desse junto, e aí a gente dá um nome e tal. E aí saiu, cara, foi Photo Fashion Day, a gente pegava... Peraí, antes de mais nada, fica a dica pra você aí, que é fotógrafo iniciante, escuta o que esse cara fez. Isso é o melhor jeito de você levantar dinheiro, levantar capital em curto prazo. Tá começando a fotografia agora? Olha o que esse maluco fez, é a ideia de gênio. Galera, eu vou dar dica pra vocês que estão começando na área de fotografia. Coloquem as suas ideias em prática, que é assim que você vê se vai dar certo ou não, e se vocês conseguem crescer e ganhar dinheiro. E eu vou dar esse projeto para vocês, porque não tem patente, não tem dono, não tem nada, qualquer um pode fazer. A gente ia numa loja de nome, uma marca de roupa.
Então a gente abordava a marca de roupa que poderia ser ou na rua ou dentro de um shopping. E a gente oferecia o Photo Fashion Day. Aí o cara ficava interessado, a vendedora ficava interessada, falava, mas como é que é o Photo Fashion Day? Aí eu falava para ela assim, olha, você não vai ter custo nenhum, eu vou levar uma equipe de mais um fotógrafo, maquiagem e cabelo, você me dá as suas clientes, eu vou maquiar elas, vou fazer um cabelo nelas e você vai pegar cada vendedora sua vai ser a produtora de cada cliente. Então, aquela cliente vai ter uma vendedora sua, você vai trazer 4 trocas de roupa, você pôs a roupa na sua cliente, a gente ia lá fotografar, muda. Isso, vamos falar que as lojas assim, eram pequenas, eram grandes, então a gente fotografava dentro da loja, levava flash e tal. E aí ia fazendo assim, como que eu ganhava dinheiro? Eu ganhava dinheiro porque o cara me dava a liberdade de eu mostrar a foto para a cliente no computador e ali eu vendia o book. Então eu vendia um book, a cliente olhava ela ali, com a roupa que os caras colocavam, com a produção que a gente dava, a cliente falava, caraca, eu quero todas as fotos. E era sucesso e eu aumentava 25% a 30% o faturamento da loja naquele dia. Porque a roupa que a cliente colocava, a minha equipe elogiava, falava, nossa, a roupa ficou linda em você, hein? Porra, essa roupa ficou maravilhosa, cara, você tem que levar essa roupa. E a loja fazia essa parceria ao contrário. Era um ganha-ganha, né? Era um ganha-ganha. Então a gente começou a fazer em uma loja, aí a gente começou a expandir para mais 5 marcas. Então, porra, cara, eu vou dar um exemplo para vocês. Em um dia de um evento, nós estamos falando de um faturamento de 20 mil reais. Isso aí com baixo 20 custo, mil, né? 15 mil reais, sem custo quase Não, zero. você põe um custo com equipe aí, tira aí, um fotógrafo com equipe gastando 2,5 de equipe. Não, eu era mais generoso, eu pagava um pouco mais para minha equipe, então eu tinha um fotógrafo assistente e tipo, ele ficava ali meio que fotografando, a gente revezava e eu ficava no computador vendendo, porque eu ganhava bem, algumas pessoas não sabiam vender, então eu também não sabia vender, mas eu entendia do que eu estava falando ali, então as clientes começavam a comprar, mas o custo era em torno, de uns 3,5 pau, 4 pau pra que você coloca 20 pau ali. às vezes, mano. E você ganha 20 pau, meu. O que é você pagar para uma equipe um pouquinho melhor? A equipe vai estar, sempre feliz, vai estar com você o tempo inteiro. Então, fica a dica aí, meu. Acho que hoje ninguém faz isso aí em São Paulo mais. Eu nunca mais ouvi ou redes sociais vendo que tem fotógrafo fazendo Photo Fashion Day. Pode usar o mesmo nome se vocês quiserem. Não pode ver aí. É um modelo de negócio, isso é um modelo de negócio. Patenteado e tal. Ou cria um outro nome com alguma outra coisa, mas essa é uma dica. Se o cara for criativo, ele consegue patentear o evento dele. Claro, isso é uma dica super importante aí, porque, cara, se vocês quiserem. A gente fazia isso, era assim, ó, a gente valorizava a loja era valorizada, a mulher se sentia valorizada, porque ela tem mulheres que a gente maquiava, fazia cabelo, eu e a Rafa, né? A Rafa fazia o cabelo, e a maquiagem da Rafa era muito linda, né? A Rafa maquiava muito melhor que eu. Não, a Rafa era sensacional. E tinha mulheres que nunca tinham, fazia tempo, então se viam maquiadas, penteadas e bem vestidas. É verdade. Quando elas viam, você viu, teve umas que chegou até a chorar, né, Tiagão? Falou, caraca, chorava. Como eu tô bonita, olha o meu cabelo. Transformou a mulher numa forminha de fazer capeta numa coisa tão bonita que a gente olhava e falava assim, caraca, essa se transformou, hein, e tinha uma loja que a gente foi, tinha uma chinesa, a gente tatuou uma chinesa, ela é chinesa mesmo, da China, ela no Brasil falava português bem mal. A mulher gastou 11 mil reais de roupa. Foi, puta. E levou as fotos. Ainda levou as fotos. 2.300 de fotografia. Então é um modelo de negócio que funciona. Ele pode não dar tanto dinheiro quanto deu naquela época, mas hoje em dia, porque você vendia a foto impressa, lembra? Eu vendia as fotos impressas. Fazia CD. Verdade, cara. Eu entregava meio que um CD com a capa, com todas as fotos. Pra rede social. CD, né, velho? Entregava um CD para redes sociais dela. E as fotos impressas. E aí entregava um álbum que eu fazia. Não era um álbum, mas eu imprimia as fotos e eu entregava num plastiquinho as fotos, mas eram as fotos grandonas, assim, tá? As clientes piravam. Não, aquela lente, você comprou uma lente, uma lente ferradona. Nossa, aquela 85mm. Eu fotografei a Priscila com ela. 1.4, uma lente absurdamente clara, top de linha, tem uma resolução incrível. Não, um desfoque de fundo. Desfoque de fundo absurdo. Cara, depois de tudo isso aí, toda essa caminhada, trilhando, fatiando passo a passo, você falou, vou largar tudo e vou para os States. Aí que... a gente deu uma resumida absurda, né, Tiago? Se a gente for sentar aqui e contar toda a nossa história, mano, a gente ia ficar aqui vou gravar outro. Vários dias, né, cara? Vou gravar no estúdio, porque o estúdio é controlado. Vários dias.
Cara, foi assim, ó, eu vou falar, depois, quando eu comecei a viajar pra cá e tal, eu comecei a ver que o que pegou pra mim foi a parte da segurança, né? Acho que foi esse, assim, antes de sair, de pensar em sair, eu tive dois atentados lá no Brasil, né? Ah, você passou por algum... Isso porque eu não andava com carro top, eu nunca gostei de andar com carro muito top e tal, mas, cara, foi meio pesado, assim. E a Ana, que é a minha esposa, ela teve um que foi pesado, dela foi pesado, foi feita refém dentro da casa, os caras roubaram tudo. Aí a gente já tinha uma filha pequena, cara, e eu falei, cara, eu acho que esse é o momento de pensar. Eu já tinha esse sonho de ir embora, eu já estava ficando mais velho, eu falei, bicho, se eu não arriscar agora, eu não vou conseguir arriscar mais. Aí você vai ficar preguiçoso, vai ficar com esse pensamento se vai dar certo ou não. E pra acompanhar também, né? Deixa eu sair agora, que eu ainda me sinto forte, jovem e tal. Não sou jovem, mas que eu me sinto mas agora assim. é jovem, mas é vovô garoto, pai. Jovem, isso aí. Que eu me sinto vovô garoto, ainda não me sinto aquele, né? Porque a gente treina, né, Tiana? A gente não para de treinar. A vida inteira. Pô. Mas eu falei pra Ana, cara, a Ana tinha um cargo excelente no Brasil, trabalhava com eventos lá, eu tinha essas empresas, a minha escola de natação, quando eu saí de lá, eu vim treinando um menino já há um tempão para ficar de gerente, né, na escola, para eu ter essa possibilidade de vir e ver como que era, se ia dar certo ou não ia dar certo. E aí eu falei com a Ana falou assim, vamos. Falei, sério mesmo? Vamos. Aí eu comecei, cara. Aí eu fui buscar como que eu poderia vir. Aí eu... Porque assim, você não queria vir ilegalmente, como as pessoas falam, né? Não, eu não queria vir ilegal. Vou lá com visto de turista, fico um pouquinho, eu fico de vez. Eu sou o cara dos... Não é assim? Eu sou o cara dos projetos. Eu fui buscar um projeto que me traria pra cá. Eu também faço isso, é isso mesmo. Aí eu virei e falei assim, cara, eu vou buscar... ver se eu tenho a possibilidade de tirar minha carteira de jornalismo naquela época. Eu era fotógrafo, já participei de vários canais de televisão, a gente fazia entrevista, a gente fazia um monte de coisa. Eu falei, e eu já estava mais ou menos migrando para a parte do vídeo, não migrando 100%, sempre fui mais da parte de fotografia, mas comecei a entender um pouco mais de vídeo. Eu falei, cara, quem sabe não rola isso daí? Fui, corri atrás, tirei a minha carteira de jornalismo e fui buscar um primo da Ana, que já era dono de uma produtora, e eu fui apresentar um projeto para ele. Falei, cara, o que você acha da gente colocar na sua produtora um projeto de eu ir para os Estados Unidos e a gente filmar brasileiros que empreenderam dentro dos Estados Unidos, que hoje são um sucesso dentro dos Estados Unidos, ou foram pro UFC, que são ex-lutadores, né? O foco era ex-lutador. Galera das artes marciais, ou né? lutador. Bom, quem não sabe, eu também sou das artes marciais. Você é faixa preta de... Sou faixa preta de Kempo havaiano e sou faixa marrom de judô e hoje sou roxa de jiu-jitsu. Continuo nessa... Você lutou a vida inteira? Sempre fiz luta. E aí eu falei pra esse moleque, Alexandre, falei, Ale, vamos fazer isso? Aí o Ale gostou da ideia, falou, porra, legal. E a gente começou a criar o roteiro, cara. Aí criou o nome Born to Fight. Cara, aí, a cabeça do cara não para. Aí a gente criou Born to Fight. Aí a gente começou a fazer todo o roteiro. E aí eu vim para New Jersey, que é onde eu tenho conhecidos. É uma amiga minha, que foi a minha anja cá, né? Um anjo mesmo. Sempre tem, graças a Deus, né? A gente merece. Conheço a Cássia há 30 anos na minha vida. Ela já veio para cá antes de mim, já estava morando cá há mais de 15 anos e tal. E ela falou, vem para cá que eu vou te dar um suporte. E aí eu descobri que em New Jersey estava o Ricardo Almeida, que, é o cachorrão, um puta lutador de UFC, ganhou UFC, Pride, o cara é excelente. Falei, vou começar a minha entrevista com ele. E aí foi, cara, e foi o processo do visto, que eu não vou entrar nesse aspecto. A gente fez o processo. Mas não, assim, você respeitou as leis, você fez tudo certinho, né? Respeitei as leis. Você tirou o visto O, que Tirei é o visto I, cara, que quase ninguém conhece esse visto, que a gente vai entrar. Que é um visto de imprensa. Tá, visto de imprensa. É um visto que todos os canais de televisão, gente que vem fazer filmagem, fazer essas coisas mais... Isso você fez lá no Brasil ainda? Eu fiz lá no Brasil o processo. Tirei o visto lá no Brasil e aí eu fui aceito, né? Me deram o visto, aí minha família inteira entrou nesse visto. Então, eu, a minha esposa e a minha filha... a gente no passaporte dela, ela tava lá. Porque o que a galera no Brasil não entende que é o seguinte, a galera acha que é vir aqui, entra no país e fica ilegal e depois se legaliza. Não dá para fazer isso. Não existe dá, isso.
todo cara que veio para cá ele tem que vir com algum visto. Antes do visto vencer, você tem que pedir um outro visto. Certo? Dar entrada em outro visto. Gastaram dinheiro, contrataram advogados e foi isso que o Ricardo fez. O Ricardo veio com o visto I, chegou aqui, ele aplicou o visto para permanência e aí o advogado estuda o caso e aí deu certo. Deu certo. O que a gente fez? A gente fez o programa rodar um tempo, a gente fechou o contrato com o canal RU do Brasil, Sim. que é de surf e tal. A gente fechou esse contrato com eles, aí eu filmei. Eu tinha 4 episódios já prontos, já com atletas, Cláudia Gardelha. Cláudia não, eu ia fazer a da Cláudia quando veio a pandemia. Então eu fiz o do Ricardo, fiz o do Marlon Moraes, que estava para disputar o cinturão. Fiz com o Fernando Yamazaki em Washington. Cara, eu dei uma viajada, fui para Las Vegas, dei uma viajada. Mas tudo legal, porque eu já tinha o visto. Sim, você estava com visto I. Você estava com visto I. Quantos anos? É um visto que te dá a possibilidade de 4 anos. 4 é legal anos porque o visto você pode entrar e sair a hora que você quiser, não tem restrição de entrar e saída. Você está legalizado e regularizado no país. Regularizado. Aí depois de um tempo que deu a pandemia, a gente, meio que o projeto ficou parado. Não vou dizer que o projeto morreu, porque um dia eu vou lançar esse projeto no YouTube aí, né? YouTube hoje é a TV de escolha das pessoas. YouTube é tudo hoje. O streaming. Aí eu vou lançar esse projeto, mas está guardadinho ainda. Então eu comecei a fazer em paralelo aqui também. Eu comecei a Cássia me introduziu o Ricardo Almeida e eu fiz a entrevista com ele. Aí o Ricardo, falei com ele se eu podia, se ele estava precisando de alguma ajuda, ou se eu podia ajudar. Ele falou, não, vem aí, fera, apoia aí numas aulas de criança. Pô, Ricardo, coração enorme, um cara surreal, nunca conheci um cara. Achei que ele, uma força legal achei que ele era, ex-lutador, aqueles caras que você via ele, cachorrão e tal. Achei que ele, cara, incrível mesmo, o Ricardo incrível. E aí eu falei tava perto de se vencer o visto e tal. E aí a gente trocou ideia lá e eu fiz... Esse visto ia vencer, esse visto Isso, ia vencer. Já estava aqui há um tempinho já, né? Aí já estava próximo, estava um ano para se vencer. Aí eu virei para ele e falei, é muito provável que eu vou ou eu volto ou eu vou morar na Itália, porque também Você é cidadão italiano, né, cara? Eu sou cidadão italiano também, já tinha tirado a cidadania já fazia muito tempo. E aí eu falei, se não der certo aqui nos Estados Unidos, né, eu ia para a Itália. No Brasil não era a opção, Brasil era a última opção. No Brasil eu não ia voltar mais, cara, justamente por causa da segurança. Você não sabe o que é você pegar a sua carteira assim, aí você faz assim com a sua carteira, irmão, deixa em cima da mesa, você fala, vou no banheiro, vai no banheiro lá, sua carteira tá no mesmo lugar, na mesma posição, ninguém toca na sua carteira, cara. Celular, a mesma coisa. Então essa parte da segurança que a galera acha que... acha que não existe, existe. É o que o brasileiro admira, mas não faz. Aqui dentro dos Estados Unidos é seguro, cara, é seguro. Não vou falar nessa parte de roubar, que é como a gente tem no Brasil. Aqui tem louco, né? A gente fala que aqui tem louco, né? Cara que tira escola, essas paradas, mas o motivo nunca é torpe. Né? Sempre por insanidade. Nunca é um motivo, o cara roubou um celular, matou por um celular, matou por um tênis. Não, aqui não existe. Não existe. Você deixa a porta do seu carro aberta, cara. Algumas vezes a gente até esquece a porta de casa aberta. Depende do bairro também, beleza? O bairro onde eu moro é assim, é sossegado, não tem perigo nenhum. Sente essa sensação de segurança, ela é real. Isso. E aí o Ricardo foi... Aí a gente conversou e tal, aí eu mudei o status do meu visto. Eu mudei o status, né? Que é sair do visto I... Que é a letra, né? Para eu ter B1, B2, você para eu ter I. um outro visto. Aí a gente fez aquele esquema, cara, pagou advogado, todo o processo. Para quem, se tiver curiosidade, pode falar números? Pode falar números. É um processo caro, né? Porque eu fiz para mim, para minha esposa e para minha filha. Aí deu em torno aí de uns... Você gasta, não é um negócio... Cidadão. Mas é a cidadania, cara. Isso aí eu falo que isso não tem preço, tá? Isso aí você pagou um valor, quer dizer, isso tem preço. O valor que isso tem para suas filhas, por exemplo, suas filhas, a mais nova nasceu aqui. Nasceu aqui. Ela é cidadã americana. Ela é cidadã americana. Tem coisa mais gostosa passaporte que saber americano, que seus filhos estão tudo, amparados por algo, porque assim, só vindo para cá para saber. Não, isso é verdade.
Você gosta de morar nos Estados Unidos? Cara, eu gosto de morar aqui. Na real é diferente. Você sente falta um pouco da galera do Brasil, que nem vocês, assim, que são os amigos irmãos, que a gente tem consideração pra caramba. É saudade lá. das pessoas, na verdade, né? Saudade das pessoas. No começo eu não tinha saudade de ninguém. No começo eu falava assim, eu não tinha saudade de ninguém, eu tava bem aqui, tranquilo. Aí vai passando os anos, você vai sentindo mais falta e tal. Principalmente porque eu não tava conseguindo viajar, porque a gente tava no processo do visto e tal. Tinha que esperar o visto sair, então a gente hoje tem os green cards, tá tudo direitinho, a gente fez um processo completamente o maior orgulho ver a carta de motorista com aquela estrelinha que você tá 100%... 100%, aí você aplica para drive license, você pega Real ID, que eles chamam aqui, que aí comprova ainda mais que você... Tá legalizado, né, cara? Isso, você legalizado. Fica sem medo nenhum. E aí foi aí que eu joguei pro alto, Charles, aí eu continuei tocando a minha escola de natação à distância, que não deu muito certo, aí vendi a escola. Aí até, para poder ajudar nesse pacote do visto aí, porque né, é difícil, né, irmão? É difícil. E com a escola, eu vendi a escola, aí depois eu ainda estava dentro da Junés naquela época, eu ainda estava dentro da Junés naquela época, e eu ganhava ainda os meus $5 mil por mês, $6 mil por mês. Tava se mantendo bem, tava bem pra caramba, bem. Então sim, tava sossegado, cara. Aí depois parou o Junés, veio pandemia, aquelas coisas todas, deu uma caída. E eu falei, caraca... Quantas faculdades você fez? Eu fiz duas, né, cara? Eu fiz a de educação física e a de fotografia, lá na fotografia e design. E você define sucesso como? Se você tivesse que falar para alguém, o que é sucesso para o Ricardo Ferrari? O que seria sucesso para você? Cara, sucesso é você ter o seu objetivo, o seu foco, seguir isso até dar certo. Como eu tinha vários empreendimentos, assim, né? Eu tinha escola de natação, eu fiz o Garota Pinup, depois eu fiz a NPN, que é a marca de roupa. Marca de roupa, nem estamos nessa aí, né? NPN, pra vocês terem ideia, é não para nunca. Então, como eu sou uma pessoa que eu tô sempre na correria, não paro nunca mesmo, a gente resolveu, eu e o meu primo Guilherme, a gente criou essa NPN. Então, você manter o foco, mas não é fazer várias coisas ao mesmo tempo sem ter foco. Eu tinha a minha escola, fiz a minha escola ter sucesso, estava sossegado na minha escola, fui para a parte de fotografia, fiz a parte de fotografia ser um sucesso, aí entrou Garota Pinup, foquei. Tudo que você mantém o foco, você tem sucesso, cara. O Tony Robbins, né, é um americano, ele faz a parte de mentalidade. Ele fala que sucesso, né, felicidade vem do progresso constante. Porque pelo que a gente viu aí, você está sempre se mexendo na intenção de ter um progresso constante. Que quando você chega num progresso, eu percebi assim na sua carreira, trampando com você, que eu sou bem parecido, chega num ponto a gente fala, cara, tá legal, mas eu quero aquele gelo na barriga de novo. Quero começar algo novo. Porque não é que não é ter foco, mas é porque nosso cérebro funciona diferente. Eu sou assim, cara. Funciona diferente, porque tudo que você colocou a mão, eu lembro que você era um cara muito dedicado, você sempre foi dedicado. Então, tudo que você coloca a mão, vai. Tudo que você colocar a mão, vai. Se você colocar a sua energia ali, ele vai, eu sei que vai. Vai. Então, eu falei, eu acredito no Ricardo. Eu acredito no Ricardinho. Então, tudo que você colocar a mão, vai. Você falou, eu vou fazer tal coisa, Garota Pinup, foi. Falsa Regional Day, foi. Estados Unidos, foi. A NPN só não foi mais longe porque não dependia só de você. Não, é verdade. Né? Não dependia só de mim. Eu fiz umas fotos, fui modelo de umas camisetas da NPN. Verdade. Minha camiseta vendeu bem até. Foi boa, né? A camiseta mais vendida. Eu transformei o Charles em caveira, cara. Fiz a foto dele, depois fiz a transformação, né, no Photoshop, a cara dele em caveira. Você nem reconhece muito. Quem conhece o Charles quando ele tava barbudo, sabe que é ele, mas a camiseta dele vendeu pra caramba. A gente teve bastante saída, verdade. Que você põe energia, vende, velho. E agora você tá no novo projeto. Tô, cara, eu vou falar... Você pegou gosto pelo quê agora, Ricardo? O que você inventou agora, Ricardinho? Depois que eu cheguei, a gente fica um tempo aqui nos Estados Unidos, a gente fala, cara, vidinha legal, né? Vidinha pacata. A fotografia, eu não vou falar que não é uma coisa que eu tô me dedicando aqui nos Estados Unidos 100%, não. Eu tenho alguns trabalhos que aparecem de vez em quando, né? A gente pega alguns eventos aqui, a gente faz alguns eventos, tem algumas fotos que aparecem, mas não é uma dedicação de 100%. E eu na minha vida sempre gostei de cozinhar, cara, na real. Eu sempre gostei de fazer comida e tal. E quando você vem para os Estados Unidos, cara, tem um monte de gente que acha que aqui é melhor que Brasil. Não é não, viu, meu? Comida? Nem comida...
Não, de algumas coisas, cara. Não vou dizer muita coisa. A parte da segurança não tem, não tem comparação. A comida Brasil é surreal, cara. A parte da alimentação dos caras, plano de saúde é ruim também. Mas a parte da alimentação dos caras é surreal, cara, porque eles põem muito químico, Brasil. Sabe? Aí um dia a gente comprou um pão, foi daí que eu veio essa ideia. Comprou um pão, cara. Pão de forma, esses normal, pão puma, que nem pão puma. Pão fatiado, sliced bread. A gente comprou, comia e eu guardei esse negócio. E a gente guardou em um lugar, cara, que ninguém achou mais, né? Tipo, sabe que não tá visível ali? Não tá nos olhos. Eu sei olhos. que deve ter passado uns 2 meses, quase 2 meses, vai, não vamos colocar 2, quase 2 meses. A gente pegou o pão de novo, puta, o pão aqui, pegamos o pão pra comer. O pão não tinha um mofo, cara. Tinha nada, tava inteiro. Nem cheirava ruim, cheirava, irmão. E eu falava, que isso? Surreal. Não, falei, não tá certo não. O pão não mofa? Isso não tá certo, cara. Aí eu comecei a falar assim, alguma coisa tá de errado. Aí a gente começou a prestar atenção. A minha filha começou a desenvolver alergia, começou a desenvolver tipo alergia ao leite, intolerância ao leite, intolerância a glúten. Eu falei, bicho, minha filha mais velha. E aí eu também comecei a sentir umas coisas, eu falei, velho, quer saber, eu mudamos a dieta em casa. Eu comecei a cozinhar mais e eu comecei a fazer pão. Eu falei, cara, comecei a amar fazer pão. Puta, velho, eu falei, caraca, sabe quando você faz seu pão e você come seu pão? Você fala, bicho, é incrível, sabor. Né? Quando você vem para os Estados Unidos, se você encontrar o Ricardinho, se você conhece o Ricardinho, mano, o pão, ele acertou essa semana um pão. Essa semana foi o ápice, né? Não foi o ápice, né? Ele tá tentando acertar um pão italiano aí, ele é italiano, então ele quer acertar um pão italiano. E esse pão italiano é uma ciência, que eu não sabia, cara. É uma ciência. É uma ciência. Complexa pra caramba, de fermentação, farinha, tempo, pausa. E essa semana a gente acertou. E aí o que eu quis fazer? Eu vim fazendo um montão de testes para eu ter a minha própria receita, né? Então, eu vi tutorial pra caramba, entrei no YouTube, vi vídeo, peguei receita. Comprou livro. Charlão até me deu um livro de Priscilation. Você comprou um livro pra você. Comprou um livro pra você. Comprou um livro pra mim, que eu vou começar a ler aquele livro ali. Só de pão. Só de pão, cara. Mas eu acertei nesse final de semana que eu fui anotando passo a passo que eu fui fazendo, cara. E eu falei, e eu ia alterando a receita e tal. Cheguei numa receita show de bola. Nem até o cheiro, velho. Não, tudo. A casquinha, quando apertou, quando saiu. É um pão que chama sourdough, que é um pão com fermento natural vivo lá, né? Que eles chamam. Se alimenta o fermento. É uma ciência, cara. É uma ciência. Então, na realidade, eu comecei a pensar, falei, bicho, acho que eu vou empreender no meio do pão aí. Eu comecei a criar algumas coisas, eu criei hoje. Ainda tô ajustando, mas eu criei. Aí vem novidade, né? Aí chama Ferraris Baking House. Baking House, velho. Criei um logo, fiz tudo direitinho, já tô fazendo a minha rede social e daqui um tempinho eu já vou postar. Cara, é um prazer de estar na cozinha ali, cozinhando, fazendo o pão e você vê o negócio, a sua arte ali. Porque isso é uma arte, né, irmão? Você fazer, eu não tinha noção que era assim. É uma arte, cara. Você fazer um pão ali é uma arte. É lógico que eu vou me especializar em fazer outros tipos de pães. Então eu tô fazendo pão francês, tô fazendo pão italiano, já tô fazendo uns bolos da hora. Cara, então assim, eu gosto e acho que na realidade... E você vai fazer quantos anos no ano que vem? Pô, fazer 50, né, cara? Cara, o cara quando chega nos 50 anos tem aquela crise da meia-idade, e aí a gente começa a inventar moda, né? É verdade. Você começa a inventar umas modas. E o Ricardo inventou essa do pão. Só que, cara, tá dando muito certo esse negócio do pão, porque o pão tá ficando incrível, o cara faz com prazer. Eu vejo ele fazendo lá. É um prazer que o Ricardinho tá fazendo os pão. E eu tenho uma galera que já tá comprando, né, cara? Isso aqui tá surreal. Os brasileiros estão comprando, os hispanos estão comprando. Os hispanos estão comprando, amigos que a gente conhece, porra, pede quase toda semana o pão. Eu falei, é um business, né, velho? É o novo business. É prazer fazer. Legal, uma arte, tô deixando a vida das outras pessoas mais saudável também, porque o pão é naturalzaço. Esse mofa, pelo menos, se ficar lá e mofa. Sim, esse mofa, tem que comer. Não tem que conservar. Verdade, tem que comer. Então, pra mim tá sendo bom, cara. Minha filha começou a comer mais esse tipo de pão mais saudável, feito em casa. A gente cozinha mais em casa também, que seria o geral de comida. E é isso, cara, vamos ver, tô testando esse novo empreendedorismo aí, que seria esse eu não a duvido. Parte do pão, cara. Eu não duvido, vai dar certo, né? Não, vai, já deu. É o que eu falei, pensa positivo, e foca naquilo ali, foca as suas energias, sempre testando. Cara, não é que vai dar certo, vai dar errado pra caramba. Você vai passar perrengue, sim, você vai ter que fazer... Só que a única coisa que você tem que pôr na cabeça, não desiste, cara. Que é o que eu falo, não para nunca. A gente conversando esses dias com os brasileiros lá, a gente lembrando umas histórias cabulosas e lembrando de várias histórias dessa daí. E, cara,
ele me ajudou muito para vir para os Estados Unidos, me deu muito apoio. Graças a Deus nós somos muito parecidos em vários aspectos, inclusive na honestidade da amizade um com o outro. Né? A gente sempre se ajudou muito. Tá? Então, se você um dia quer ter sucesso, quer alcançar o sucesso, eu acho que tem que ser leal com as pessoas, cara. A gente sempre foi muito leal um com o outro. Foi, cara. Porque assim, eu lembro que uma vez a gente foi fazer um projeto, né? Porque nem tudo dá certo, como ele falou. E, cara, deu ruim, não vendeu. Verdade. E ele chegou para mim e falou, cara, não tenho dinheiro para te pagar. Eu falei, a gente tá junto no projeto aqui, tá suave. Então, eu não recebo nada agora, depois no outro. E aí a gente passou a fazer como? A gente ia no projeto junto, deu certo, divide em porcentagem X, deu errado, amarga o prejuízo cada um com o seu lado. E assim a gente cresceu tudo junto, porque essa parceria que ficou forte. Foi, é verdade. Cara, eu lembro até hoje que o cara falou, eu não tenho dinheiro porque não deu errado, mas eu vou te dar essa mesa aqui, você precisa de um digitalizador, vou trocar a minha. Então sempre demos um jeito de se ajudar. Lembra dessa parada? Lembro, né? Cara. Então nem sempre tudo deu certo, claro. Mas a gente sempre se ajudou, sempre tivemos um do lado do outro, se apoiando. Pô, não faltou a maquiadora aqui, eu saí, eu não podia atendê-lo porque eu já estava com o meu projeto em andamento, mas aquele dia, glória a Deus, eu estava com a agenda suave, eu fui socorrer o Ricardo, falei pra ele, você vai ter que aprender a maquiar, aprendeu a maquiar. Puta, é verdade, né, Charlão? Você me deu a dica, vai procurar um curso. Mano. Aí eu até me achei meio estranho e tal, aí eu fui fazer com o Charles umas aulas. Deu umas aulas lá? Deu umas aulas pra mim, eu falei, vou fazer. E procurei um curso, né, velho? Procurei na Mary Kay. Acho que foi na Mary Kay que eu fiz o curso. Me senti um cara fora da água, que eu cheguei lá, desculpa, mas era só mulher e gay, velho. E os gays vinham conversar comigo e falaram, você não é gay? Eu falava, não, sou não. O que você tá fazendo aqui? Pô, eu quero aprender a maquiar. Falou, não é possível. Você é hétero e quer aprender a maquiar. Os caras ali já tinham o próprio preconceito de eu estar querendo querer mais. É diferente, porque eu também passei por isso. Quando eu fui fazer curso de maquiagem, não tinha hétero no meio. Não tinha, né, que já era a minha área, não era a sua área, né? Então você tá ali, realmente era um peixe fora d'água. Mas, cara, como eu sempre falo, sempre fui muito bem acolhido, muito bem tratado. Nunca me desrespeitaram. Nunca. E eu também sempre respeitei muito a galera, porque eu acho que cada um no seu quadrado, né? Cada um dá o que quer, faz o que gosta, né? Claro. Então cada um faz o que quer, cara. Aí a gente se ajudou, a gente dava conselho, a gente, você buscava coisas novas, falava, testa isso aqui que deve ser legal, eu também buscava falar pra você. Então foi um período legal, de ajuda e mútua, né? Então eu estar aqui hoje, agradeço imensamente já na frente dele aqui, por ele ter acolhido a gente, eu e minha esposa na casa dele. Né? Minha esposa está fantasiada com os Estados Unidos, né? Estamos aqui Priscilation não para de comprar, né, Tchanão? Não pode ir no lugar que quer comprar. Priscilation vai nos negócios aqui e fala, olha essas maquiagens, olha esses negócios, olha isso aqui, eu vou pegar. E o monstro de café? E o monstro de café? O monstro de café é delicioso. Olha o monstro do café, tudo, cara. Olha o monstro do sei o quê. Priscilation, mas isso é legal, é engraçado de ver, né, cara? Porque o deslumbre da minha mulher. Foi igual quando eu vim com 30 anos. Eu falei, nossa, que isso, cara? Sério, quando eu entrei na Disney ali, que eu vi os negócios do castelo da Disney explodindo ali, eu chorei, velho, com 30 anos de idade. Porque você fica deslumbrado, cara. Então, eu falo pra vocês, saiam do Brasil pra você entender e dar valor pro Brasil também. Porque quem sai do Brasil dá valor pro Brasil. E eu vou falar pra você, dá valor, porque quando eu saí, do Brasil, eu não dei valor nenhum não, cara, por isso no começo eu não senti falta de nada. Hoje, bicho, eu sinto falta, eu dou valor, falo, cara. O Brasil é um país do caralho, você acha assim? Ah, sim, meu. Não tem igual, velho. Não tem igual. O que faz a gente não ser tão foda, velho? Quanto os caras aqui? O que você acha que os caras têm que nós não tem no Brasil, mano? Cara, o que faltaria pro Brasil ser número 1 mesmo, eu acho, é os nossos políticos parar com essa roubalheira dos infernos. Mas você acha que o político é reflexo da população ou a população é reflexo do político? Assim, o nosso jeitinho ali? Eu acho que é a mesma. É que um vai fazendo o outro fazer o que tem que fazer. Então os caras. Ele é um cidadão. É claro. Um mexe com o outro, né, cara? Então, tipo, o jeitinho é porque um faz, o outro. Esse aqui faz, eu vou fazer também. Esse aqui faz, aí tipo, esse aqui eles deixam fazer, deixa então eu seguir pra esse lado. E outra, a lei tem que funcionar, né, a lei tem que funcionar e a segurança, né, Charlão? A segurança que seria, assim, acho que a chave para o nosso país ser o número 1 e a galera nunca pensar em querer sair é a segurança. Porque os gringos, cara, eu conheço um monte de gringo que tá aqui, que vai pro Brasil, os caras ficam indignados. Maravilhado. Indignado, cara. Os caras... Cara, eu treino com um monte de polícia, né? O Ricardo Almeida, a escola dele tem um monte de polícia. Então eu treino com um monte de policiais. Aí teve uma vez que um grupo de policiais foi fazer uma coisa no Brasil que era um curso. Não era um curso, era
era um... Como é que fala quando você tem uma missão e você tem que fazer, mas é meio... Ok. Tá, um broadcast, é um treinamento. Os caras tiveram que fazer tipo um treinamento no Brasil e eu falei para ele assim, ó, vocês vão, então você vai procurar o meu irmão é advogado lá, conhece as leis, conhece as coisas, eu falei, você vai procurar o meu irmão e o meu irmão vai levar vocês onde vocês quiserem ir, porque pelo menos você tem uma pessoa que você conhece e não fica ali. Bicho, os caras ficaram indignados com a vida que a gente tem no Brasil. E, meu, voltaram falando, bicho, eu vou morar no Brasil. Eu quero ir pra lá, eu nunca vi isso aqui, eu nunca fui tratado assim, assim desse jeito. A comida aqui é surreal. Cara, é só elogio, nosso país é só elogio. Você pode ver hoje aí nas redes sociais, tem um monte, cara. É Inglaterra, é Estados Unidos, é Itália, é qualquer outro lugar. Todo brasileiro, ou todo gringo que vai pro Brasil, os caras voltam todo ano, os caras compram casa, estão investindo, estão morando. Porra, irmão. O nosso país é surreal, mas infelizmente a gente... Não tem a segurança porque a lei não funciona. A impunidade está muito nítida no Brasil, está intrínseca na sociedade. E o que eu falo assim, o nosso jeitinho, né, tem uma história que eu sempre conto que é o mal de Gerson. Nos anos 80 tinha um cigarro chamado Souza Cruz. Souza Cruz? Acho que era Souza Cruz. E o personagem que fazia a propaganda do cigarro chamava Gerson. Ele ia no mercado comprar o cigarro, mas dava troco a mais pro Gerson. E aí o Gerson pegava ali, o cara falava, olha, tem troco a mais. Ele falava assim, é porque eu gosto de levar vantagem em tudo. Fume, não sei o que lá, Vila Cruz, sei lá, era um cigarro, Vila alguma coisa. Vila Rica, fume Vila Rica, pá. E esse cara, esse comercial, ele ia, chavecava a mulher do cara, o cara falou, ela é casada, quer levar vantagem em tudo. Então esse jeitinho de levar vantagem ficou incrustado a gente, porque valorizaram isso numa época que era para demoniar isso. Né? Era para ter tirado isso da gente nos anos 70, 80 e colocaram isso como um negócio legal na TV. E a gente cresceu com esse jeitinho. Esse jeitinho ele é pejorativo demais, ele denigra a nossa imagem. Nós viramos pessoas que, infelizmente, a solução nossa e o nosso problema é o mesmo, o brasileiro. O brasileiro. Né? Se o brasileiro mudasse a cabeça dele, se ele soubesse que dá para ser um país, como por exemplo, aqui sua filha chegou em casa esses dias, amanhã é feriado, né? Amanhã é o dia da Memorial Day. Para lembrar os prisioneiros de guerra, os caras que sumiram durante a guerra, que não voltaram para casa. E ela chegou cantando as músicas pra gente, né? Every day I love America. E eles ensinam na escola, desde sempre, a amar o país que eles vivem. Minha esposa falou essa semana para mim que como é que você vai cuidar do que você não ama. Verdade. O Brasil, ele denigre a imagem do próprio país, do próprio brasileiro, do próprio patriota. Você como patriota agora, você não é mais patriota, você é bolsonarista. Né? Se você usar verde e amarelo, não pode, querem mudar a cor da nossa bandeira, da nossa camisa. Então, eles denigrem nossa terra e por isso a gente não ama aquilo como deveríamos amar, porque os caras aqui amam, os caras... Quantidade de bandeira nas casas. Você é louco, qualquer lugar que você vai é bandeira. Tem bandeiras, parece que estão te lembrando o tempo todo que você está nos Estados Unidos. Você não esquece nenhum momento que você está aqui. É verdade. Porque onde você passa, você vai ver bandeira. E esse tipo de orgulho não é um orgulho nocivo para chegar, porque eu lembro que um amigo comentou, mas foi assim que a Alemanha virou o que virou e acabou causando aquele holocausto todo, porque essa supremacia. Eu falei, não é pra... Os caras colocam também o oposto, né? Coloca a gente como odiando e o cara idolatrando num ponto. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Amar o país, respeitar a pátria e respeitar outras nações também. Não, né? Verdade. Aqui você se sente respeitado, os caras não te desrespeitam aqui. Nada. Você é brasileiro, não é por isso que você é maltratado, tem xenofobia, como falam que tá tendo. Não. Estão achando que o Trump tá caçando a galera no laço aqui, não tá sendo assim. Quem tá indo embora é quem tá fazendo coisa errada. Sim, quem tá fazendo coisa errada. Entendeu? Então... Porque se você pensar aí nas outras eleições, nos outros presidentes que a gente teve, eles fizeram quase a mesma coisa. Só não foi explanado. Só não foi feito assim tão forte, né? Não foi falado tanto, né? Porque o Biden, pelo número dos Biden eram maiores. Mas, cara, é isso. Então o Ricardo tá aqui hoje, nos Estados Unidos, graças a Deus, bem pra caramba. Tá a casa... morando na casa dele. Quando ele falou que ele comprou a casa, eu falei, cara, aí você estourou no norte, né, cara? Conseguiu comprar sua casa. Consegui comprar minha própria casa, consegui ter um lugar, bacana. E um terreno gigante. Um terreno grande, tem a minha hortinha lá, a gente planta. Porra, cara, é uma outra vida, é uma vida totalmente sossegada, não tem trânsito. Tipo, a galera se respeita. E tem planos, a gente tem planos maiores ainda para vir ainda, né? Tem a Baker, tem tudo, ou seja, o progresso tem que continuar. Tem que continuar sempre, né? O sucesso ele não tem um ponto final, né?
A gente não pode parar. Se parou, o corpo morre, né, cara? Parou, tipo, a cabeça morre. É isso aí. A gente até tava falando, tava até zoando, a gente fica de carro rodando, e aí até pra vocês saberem, assim, eu fico mó feliz que o Charles tem esse podcast e tal, galera. E a gente até, tipo, apelidou ele agora de Professor Charles. É um X-Men, porque, meu, o cara é cultura pura aqui, meu. Conta uns negócios que, meu, nem eu sabia. Cara, eu acho surreal, né? Como esse cara estudou, como esse cara se especializou e se formou hoje para estar aqui também fazendo esse podcast, cara. É uma cabeça que cabe muita coisa ali, é um HD, cara, porque isso a princípio não era assim, mas depois o cara se tornou esse Professor Charles, né, cara, desacreditei. Tô super orgulhoso dele aí também, desejo o maior sucesso. O coisa pra mim ali, da Mactube, pelo Intercapricorn. Desejo o maior sucesso nessa empreitada, cara, porque não é difícil, você tá no caminho certo, você vai crescer bastante, ainda muito. Eu quero que esse canal chegue a lugares que a gente possa trazer mais pessoas, claro, né? Que a gente possa se agregar. E outra, eu quero gravar com você quando você for lá, porque você vai fazer 50 anos e vai ter a festa, né? Claro, já tô me programando, meu 50ão, vou pro Brasil, passar com a minha família. E eu vou fazer uma festa surreal lá também, porque eu quero fazer, 50 tem que fazer uma festa grandona lá, né, irmão? Eu vim aqui, ó, nosso patrocinador, Mactube, nosso grande apoiador, mandou uma lembrança lá do Brasil pro Ricardo. Vou entregar isso aqui pro Ricardo agora. Mactube faz mochilas, acessórios para homens, mulheres e para viagens, cara. Mactube é uma marca brasileira do Johnny. O Johnny tá fazendo um puta de um trabalho. Eu vou entregar aqui pro Ricardinho. Caraca, irmão. Mactube. Valeu, brother. Deixa eu ver o que abre é isso aí. Caraca, olha isso. Mano, olha o capricho. Embalagem. Mano, parece que foi feito aqui, parece gringo. Mano carteirinha do céu. Pô, como é o nome do cara? Johnny, cara. Pô, obrigado. Pô, qualidade excelente, o Johnny é, cara, fantástico. Caraca, isso aí. Bicho. Tem um podcast com o Johnny aqui, vou deixar no card, podcast do Johnny aqui, ó, que eu entrevistei o Johnny, empresário sensacional. Cara, sem palavras. Johnny. Porra, valeu, cara. Valeu mesmo, Mactube. Obrigado pelo Mactube. Não. Sabe o que é dizer Mactube? Não sei não. Que estava escrito. Estava escrito. Era que você tá aqui, cara. Pra gente estar aqui, se encontrar aqui, tudo tá escrito. Caraca, meu. Era o destino. Obrigadão, cara, velho. Esse é o Ricardo Ferrari. Cara. Esse foi o sucesso Deixa Rastro com o Ricardinho. Futuramente, o proprietário da Ricardo's Bakeries House, que vai ser franquia no mundo inteiro, provavelmente. Ricardo é embaçado. E se você gostou desse podcast, deixa o seu like, se inscreva no canal. Todo mês eu trago aqui vídeos com histórias como essa, histórias de superação, histórias que fazem a diferença na vida das pessoas. Sabe que o sucesso desse arrasto, o sucesso só pelo dinheiro é só sucesso. Ele, pelo propósito, ele deixa legado. Então, tamo junto, até o próximo vídeo, nos vemos por aí. Valeu. Moleque!